Então feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Soberano nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome. Queremos, Senhor, te agradecer por esse dia que já se passou, por essa noite que inicia, te apresentar as nossas vidas, buscar tuas misericórdias e que o Senhor venha estar falando conosco através da tua palavra e que nós sejamos cheios do teu amor e do teu espírito e que nós possamos vencer todas as dificuldades e intempéries da vida. Em nome de Jesus, Senhor, prepara a nossa mente, ilumina através do Espírito Santo para nós entendermos e compreendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Assim eu te oro e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero aqui, de antemão, agradecer a presença de todos os amados que estão aqui conosco ao vivo e que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre as igrejas, lá no livro de Apocalipse, carta à igreja de Tiatira. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, com vara de ferro as regerá, quebrando-as, como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade do meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que Deus em Cristo nos abençoe hoje e eternamente. Queridos, hoje nós iremos discorrer na nossa quarta igreja. Nós tratamos anteriormente da carta à igreja de Éfeso, de Esmirna e, por último, de Pérgamo. Hoje nós iremos tratar sobre a igreja de Tiatira. E como já de praxe, nós vamos, antes de adentrarmos para a igreja, nós vamos conhecer um pouco da cidade de Tiatira e conhecer um pouquinho do contexto histórico e social dessa cidade, que foi motivo de uma carta de Jesus Cristo a uma igreja localizada neste local.
certo? A palavra Tiatira, eu encontrei na pesquisa, significa sacrifício de trabalho. Tiatira está localizada na Ásia Menor. Ficava a cerca de 59 quilômetros a sudeste de Pérgamo, na estrada que ia para Sardes. É a menor cidade entre as 7 descritas aqui em Apocalipse e a mais extensa entre as 7 cartas em seu conteúdo. Tiatira não era nenhum centro político ou religioso de grande importância, mas Tiatira tinha uma posição geográfica estratégica, pois ficava no caminho onde viajava o correio imperial. Por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Se destacava no comércio de tecidos de púrpura, manufaturados em Tiatira, dos quais Lídia era vendedora. Tiatira era a colônia da Macedônia, fundada por Alexandre Magno, depois da destruição do Império Persa. Olha que coisa interessante sobre a cidade de Tiatira. Agora vamos começar a analisar o conteúdo desta carta. E aí eu te peço que você esteja com a palavra, ou seja, a Bíblia na sua mão, seja em meio eletrônico ou digital, ou a Bíblia impressa, para que nós possamos acompanhar e verificar os textos que nós iremos ler referente ao conteúdo da carta a Tiatira. Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar, né, como nós já falamos, que ela são cartas enviadas por Jesus Cristo, e ela tem o padrão de uma carta dos dias atuais. Tem destinatário e tem remetente. Destinatário, como nós sabemos, é aquele que emite, né? Remetente é aquele que recebe. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando estudamos ou lemos a uma carta, nós temos de saber quem é o destinatário e quem são os remetentes, certo? Ou os destinatários, dependendo. Mas aqui, olha o que diz o versículo 18, ele vai nos identificar quem é o destinatário desta carta, certo? O destinatário desta carta é ao anjo da igreja de Tiatira. Escreve. Ou seja, a carta está sendo enviada ao anjo da igreja que está em Tiatira. Quem são ou quem é o remetente, certo? O remetente, ele é identificado pela seguinte descrição. Primeiro, aquele que tem os olhos como chama de fogo. E segundo, tem os pés semelhante ao latão reluzente. Tudo isso no versículo 18. Se nós lermos, encontramos tanto o remetente quanto o destinatário. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Aleluia! Essas características, elas são aplicadas à pessoa de Jesus Cristo. Se nós voltarmos, a página um pouquinho mais, até o capítulo 1, quando nós lemos o versículo 14 da parte B, ela vai descrever o Cristo ali. Olha o que diz no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 14, da parte B em diante. Tá? E os seus olhos como chama de fogo. O versículo 15, a parte A. E os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Aleluia. Então, essas são as características do remetente. E o remetente era o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para um teólogo chamado Grant, ele diz que os olhos como chama de fogo, essa imagem é derivada do profeta Daniel no capítulo 10, versículo 6, que diz, seus olhos eram como tochas de fogo, aqui dentro de uma escatologia, do profeta Daniel, apontando algo para o futuro, e aqui o apóstolo João, descreve, essa característica ao Filho de Deus, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo,
esse mesmo teólogo, ele diz que essa figura de bronze polido ressalta a glória e a força de Cristo em todas essas características que foi dada no capítulo 1 e que em cada igreja é dado uma parte dela, certo? Além disso, a carta destinada à igreja de Tiatira, ela vai seguir o mesmo padrão que as igrejas de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, ou seja, Jesus vai elogiar, nós vamos encontrar um protesto, correção e também recompensa para aqueles que forem fiel e continuarem firmes na obra de Cristo, tá? Então vamos começar a analisar Cristo elogiando a igreja, certo? De Tiatira. Então, quando nós olhamos para essas cartas, nós temos visto que o Senhor ele tem dado certos elogios, tá? Por exemplo, a igreja de Éfeso foi dado um elogio extraordinário, mas a igreja de Éfeso também ela errou. E aqui nós vamos encontrar Cristo dizendo, basicamente para as 7 igrejas, eu conheço as tuas obras. Aleluia! Então, para você que está nos assistindo nessa transmissão, nessa live, talvez você pense que você não esteja sendo observado, que você talvez não esteja sendo sondado, mas cada um de nós estamos sendo observado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ele pode dizer, tanto numa coletividade, quanto em um aspecto individual. Então, o Senhor, ele conhece as tuas obras, o Senhor conhece as minhas obras, e o Senhor conhece a obra que se faz em uma comunidade cristã, certo? O Senhor sabe o que estão fazendo nas igrejas batistas, o Senhor sabe o que estão se passando nas igrejas Assembleia de Deus, nas presbiterianas, certo? E em toda a igreja que toma o nome de Jesus como seu Senhor, ele está lá observando, certo? E também na nossa individualidade. Então, olha o que diz aqui, no versículo de número 19. Conheço as tuas obras. Aleluia! Jesus se apresenta, certo, nas Escrituras como aquele que conhece profundamente a sua igreja, certo? Então, ele não apenas está no meio dos candeeiros, que é o quê? A igreja, Apocalipse 1,16, mas ele também anda no meio dos candeeiros. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Então, ele conhece as obras da igreja, as atribulações da igreja, bem como o lugar onde a igreja está e também as intenções do coração e da mente. Então, ele nos sonda, porque Cristo é Deus. E como Deus, ele tem onipotência, onisciência e onipresença. Ele tem todo o poder, ele está em todo lugar e sabe de todas as coisas. Agora nós vamos observar que obras eram essas que foram frutos de grandes elogios, né, de Jesus Cristo em relação à igreja de Tiatira. Amém? Olha o que diz, continuando o versículo de número 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Aleluia! Louvado e exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha amor, tinha serviço, tinha fé, tinha paciência ou perseverança, e as suas obras daquele momento eram muito melhores do que as iniciais. E eu lhe pergunto, você está com esse amor fervoroso? Ontem, né, quem nos acompanhou domingo pela noite, nós ministramos a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja de Corinto, onde nós ministramos em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 8 até o verso 13, que fala que o amor ele é eterno. E então nós falamos ontem sobre o amor. Então, aqui
amor é um dos sentimentos, né, ou dos deveres que nós devemos ter para com Deus e também para com o nosso próximo, que foi visto por Jesus a igreja e foi muito bem elogiada. Mas não somente na questão do amor, mas do serviço, da fé, da perseverança. E as obras dessa igreja eram muito maiores do que quando começou. E eu pergunto para você, né? Como é que você está hoje em relação quando você começou a sua fé, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você tem crescido na graça e no conhecimento de Deus? Ou você tem sentado, estagnado e parado? Não tem crescido, não tem desenvolvido e continua ainda como um menino na fé, certo? Se assim é, te prepara para receber não elogios, mas críticas de Jesus. Porque o que Jesus espera dos seus servos é que nós cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, o que faltava em Éfeso havia em Tiatira. A igreja era marcada por fé, havia confiança em Deus, a igreja era marcada pela perseverança ou a paciência triunfadora. Ela passava pela prova com firmeza. Finalmente, a igreja estava em franco processo espiritual. Suas últimas obras eram mais numerosas que as primeiras. Essas marcas eram de um remanescente fiel e não da totalidade dos membros. Aqui é interessante o que o pastor Hernandes Dias Lopes ele diz, bem aqui na parte final, que nós vamos encontrar que essa fidelidade, esse crescimento de amor, de serviço, de fé, perseverança, não se dava a todos. Então eu quero te dizer, mesmo você estando na igreja, isso não significa que você receberá elogios de Jesus, porque você pode estar simplesmente sentado, morno, frio, certo? E sem crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quem é objeto dos elogios são os irmãos, os crentes, que permaneciam fiel à palavra de Deus, em seu amor, no serviço, na fé, na perseverança, e que cresceram ao longo da sua caminhada cristã. Tanto que as suas obras daquele momento eram muito maiores do que quando começaram. Por isso é interessante nós olharmos para a nossa caminhada e ver onde nós estamos. Crescemos ou nós, diminuímos ou nem aparecemos, tá ok? Então Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis e as pessoas infiéis. Então Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Então Jesus continua sondando as igrejas, sondando as mentes e corações, e ele sabe distinguir aqueles que são fiéis dos que são infiéis. E aí, meu irmão, minha irmã, em qual desse grupo você se encontra? No grupo dos fiéis ou no grupo dos infiéis? Amém? Então vamos continuar. Então esses são os aspectos dos elogios de Jesus Cristo a uma parte da igreja de Tiatira. Agora nós vamos ver Cristo protestando contra a igreja de Tiatira, certo? Então Cristo protesta contra essa igreja. Vamos ler o versículo 20, que é a parte onde nós iremos encontrar o protesto de Cristo contra essa igreja. Então, uma igreja que amava, né, que a sua obra era muito maior, mas não era uma realidade em todos os crentes, né, em toda a igreja, mas em uma parte. Outra parte estava errando e falhando, e foi motivo de crítica de Jesus. Olha o que diz o versículo 20. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha que interessante aqui duas coisas. Neste protesto, primeiro Jesus protesta contra a igreja. Apesar da igreja ter sido elogiada, mas Cristo, ele coloca parte do protesto sobre a igreja. Por quê?
Olha o que diz a parte 20, porque a igreja estava tolerando, certo? Uma heresia dentro da igreja. Apesar que a igreja tinha todo aquele aspecto de qualidade espiritual, de receber elogios, mas a igreja também estava o quê? Tendo tolerância com herege, ou seja, com heresias, tá? Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. A segunda parte do protesto se refere à própria Jezabel, que se dizia profetisa. Leiamos o versículo 20 com bastante atenção. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Quem? A igreja. Agora Jesus vai dizer diretamente para ela, mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, para a palavra Jezabel, eu encontrei pesquisando uma variedade de significados. Como Jezabel significa montão de lixo, sem nobreza, e achei até autores, como no estudo bíblico de Apocalipse do pastor Hernandes Dias Lopes, ele atribui a palavra Jezabel com a palavra puro, tá? No entanto, a Jezabel aqui de Apocalipse não é a mesma Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, que foi esposa do rei Acabe de Israel, que também introduziu culto a Baal, levando pessoas em imoralidade sexual e na idolatria, tá? Ainda, eu quero citar o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele vai dizer o seguinte, Jesus denunciou de forma firme a falsa doutrina da igreja. Jezabel estava ensinando à igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as profundezas de Satanás, como ele se refere aqui no versículo de número 23. Então, Jezabel estava levando a igreja a adulterar, a cair, certo? E quais eram os pecados que Jesus protestou em relação à tolerância da igreja e em relação à heresia desta que se chamava profetisa Jezabel? E aí o versículo de número 20, ele é muito claro na parte B, que nos ensina que Jesus protestou em relação à fornicação, certo? Que é a imoralidade sexual e sobre também a idolatria. Leiamos a parte final. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, aqui cabe lembrarmos que a idolatria, né, que é o pecado que Jesus está condenando, né, é a adoração de ídolos. Deus proíbe a adoração de qualquer imagem, seja de um Deus falso ou do próprio Deus verdadeiro. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo do 3 ao 6. Você, irmão, depois pode fazer essa leitura. Êxodo 20, né, versículo 3 ao 6, onde a palavra de Deus condena a adoração tanto a deuses falsos, né, no sentido de imagem, quanto, né, criar imagens mesmo em relação ao Deus verdadeiro. Porque Deus é espírito, irmão. É por isso que a idolatria é uma mentira. Deus é espírito. Então, não existe uma imagem capaz de representar o ser divino de Deus, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! O segundo pecado, certo, que a Bíblia vai apontar é o pecado da fornicação, que é o quê? São relações sexuais ilícitas, como o relacionamento fora do casamento, e o adultério. Então, existe hoje, né, sobretudo em nossa sociedade, uma prática de se iniciar um relacionamento, né, e de um simples namoro você já praticar sexo com sua namorada e achando que é uma prática correta.
mas é um pecado altamente condenado por Deus, certo? Tanto no namoro, e desse namoro, e a Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo, que desse namoro que vem com relações sexuais, que é fora do padrão permitido por Deus, a pessoa vai e começa a morar junto sem formar um casamento de acordo com os preceitos bíblicos. Então começa o pecado desde o namoro e continua com o relacionamento de união estável. Hoje o Estado brasileiro já reconhece por leis civis, né, esse tipo de relacionamento. No entanto, isso não significa dizer que Deus concorda e as escrituras sagradas possam chancelar o que o Estado brasileiro e outros países estão fazendo. Então, o relacionamento fora do casamento continua sendo um pecado horrendo. Então, você que nos assiste, se você está num relacionamento de namoro, namore um namoro cristão, bíblico, cristocêntrico, sem relacionamentos sexuais, sabe? Sem toque, sem você se comprometer a sua vida espiritual. E se você está namorando e deseja formar uma família, porque foi a primeira instituição criada por Deus, foi a família, tá? Você pode, começando a se preparar para você se casar. Então, nesse momento, queridos, a idolatria e a fornicação eram os pecados que esta mulher, Jezabel, estava introduzindo na igreja, certo? Então, nós temos de atentar, porque nós vivemos num tempo onde se diz que tudo pode, mas não é verdade, não. Isso é coisa do inimigo. Então, se você está em pecado, no pecado da idolatria, no pecado da fornicação, que é a imoralidade sexuais, configurada pelo relacionamento fora do casamento, e também se você tem relacionamento extraconjugal, que caracteriza o adultério, esses são pecados horrendos que Deus condena na sua palavra. E são pecados até ditos na palavra de Deus, que aqueles que praticam não herdarão o reino dos céus. Por isso, Jesus está chamando aos irmãos que estavam nessa prática a se arrependerem, tá ok? Então, essa foi o protesto de Jesus contra a igreja. Será se Deus não está protestando contra você que está nos ouvindo? Será se Deus não está nos protestando contra nós que estamos ouvindo? Então, pense, reflita, e que Deus possa falar no teu coração e tratar o teu coração, sabe, nesta área. Então, Deus está de braço aberto para receber o nosso arrependimento e derramar bênçãos nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Então, a outra coisa que nós vamos encontrar nesta carta, certo? É Cristo chamando os servos da igreja de Tiatira, que se afastaram da sã doutrina, a um novo recomeço. Veja bem que Cristo trata esses crentes que estavam na idolatria e no pecado da fornicação como servos que tinham se afastado, caído da sã doutrina. E Cristo oferece a estes um novo recomeço. Inclusive, para a própria Jezabel, que estava tendo ali um papel praticamente de um inimigo de Deus, tá? Mas o que vai nos dizer o versículo 21 do capítulo 2? Que Jezabel não se arrepende. Olha o que diz a leitura. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quis se arrepender. Por isso, mais uma vez, eu enfatizo para você que está nos ouvindo. Se você que está na prática da idolatria, fuja da idolatria, deixe a idolatria, se arrependa da idolatria, porque Jezabel foi condenada justamente por isso, era uma mulher idólatra na igreja. Deus chamou ela para arrependimento, mas ela não se arrependeu, ela amou mais os seus ídolos, né, criados por mão humana, sabe, de madeira, de prata, de ouro, seja lá do que for, mas são deuses mortos,
que não pode nos escutar, que não pode nos ver, que não pode falar, que não tem pé para que anda, que para que se locomova de um lado para outro precisa de quem os locomova. Não é assim Deus. Deus é o Deus que está com o braço poderoso para nos sustentar, para nos ajudar e nos socorrer, irmãos. Então, fuja da idolatria. A idolatria, a ídolos. A idolatria é uma mentira. Fuja da idolatria. A outra mentira é causada pelo desejo da carne, que é a fornicação, os desejos sexuais. Então, não entre num relacionamento onde você está dando, sabe, desejos para o seu corpo, aonde Deus condena. Namore e namore um namoro cristão. Case-se e viva um casamento voltado a fazer a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra. Então, Deus estava por julgá-la sobre uma cama. Observe comigo, queridos, nesse momento, é o versículo de número 22, que vai dizer muito bem: portanto, lançarei num leito de dores. Olha só, então Deus chamou ela para se arrepender, ela não quis se arrepender. E Deus estava por julgá-la sobre uma cama. Deus não estava julgando sem antes adverti-la. Então Deus não nos julga, Deus não nos condena, sem que antes, sabe, nos advirta. Quem sabe se essa palavra hoje Deus não está falando no teu coração. Então Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Então Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. E Ele vai trazer justiça sobre esta terra. E Ele vai trazer justiça sobre o pecado. E aqui nós estamos tratando de dois pecados horrendos: a idolatria e o pecado do adultério e da fornicação, condenados por Deus. Então, para o teólogo Grant, né, ele havia, ou seja, ela havia se pervertido na cama da idolatria. Agora, Deus iria lançá-la num tipo diferente de cama, uma cama de dor. Cama era uma metáfora para uma doença grave, de acordo com o Antigo Testamento. E se você ler Êxodo capítulo 21, versículo 18, você vai ver que cama, de fato, é uma metáfora para uma doença grave. E Salmos capítulo 6, versículo 6, e Salmo 41, verso 3. E quando nós olhamos para o verso de número 23, certo? Ele vai falar dos filhos. Ferirei de morte os seus filhos. E aqui, quem são esses filhos? São aqueles com base na participação dos pecados dela, ou seja, do adultério e da idolatria, como aceitação dos seus ensinos. Isso são chamados filhos. Então, o que nós aprendemos bem aqui, queridos? Que o juízo de Deus, ele não vem somente àqueles que praticam a idolatria, sabe, e a fornicação, mas também sobre aqueles que aceitam. Então, nós que servimos a Deus, nós temos de ser atalaias para os nossos irmãos na igreja e temos de ser atalaia para aqueles que estão fora da igreja, dizendo para eles que a prática da idolatria é um pecado condenável a Deus e que se não houver arrependimento e que se não se mudar a prática, Deus trará juízo, assim como disse na sua palavra sobre Jezabel e sobre aqueles que praticavam e aceitavam o seu ensino. Então, a falta de arrependimento implica necessariamente o castigo, tanto para Jezabel quanto para aqueles que não se arrependessem da mesma prática pecaminosa. Leiamos novamente o versículo 22 para ficar bem claro a leitura. Portanto, lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Preste bem atenção, o Senhor é aquele que sonda, queridos, mente e coração. Preste bem atenção ao versículo 23. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Você que está no pecado do adultério, você que está no pecado da fornicação, você que está no pecado da idolatria e tenta esconder, às vezes, do pastor, tenta esconder até mesmo de Deus, você é ingênuo, né? Porque Deus não se deixa enganar, Ele é aquele que está em todo lugar, é aquele que sonda mente e coração. Então não adianta você tentar enganar o pastor, você jovem, que está namorando e usando da prática do sexo no namoro, e vai para a igreja, que louva a Deus, que às vezes participa de teatro, que participa, sabe, das atividades da igreja. Você pode estar enganando o pastor, o líder, né, do determinado ministério, mas de Deus você não engana. E se você não se arrepender, o Senhor vai vir contra você. Da mesma forma, sabe, você que é casado, que você é casada, seja homem ou mulher, que gosta de pular cerca, você pode achar que a sua esposa, o seu marido não saiba, que o seu pastor não saiba, que ninguém não saiba, por mais, sabe, cuidadoso que você seja na prática do pecado, mas Deus está te vendo e sabe de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e dos nossos delitos. Fica aqui a advertência. Então, agora, o que é que nós vamos encontrar no versículo 24 ao versículo 25? Jesus encorajando a fidelidade do povo ali em Tiatira. E eu quero te dizer que essa palavra também é para nós. Jesus te encoraja a ser fiel e fiel até a morte, se for preciso. Leiamos o versículo de número 24, que ele vai dizer que é possível manter-se firme e puro na doutrina, mesmo quando outros se desviam e se corrompem. Então pode ser, queridos, que você tenha amigo que está namorando e está te dizendo, olha, eu estou fazendo sexo com minha namorada. Não caia, certo? Não tenha esse seu amigo como um referencial. Exorte ele, admoeste ele, para que ele venha se arrepender. Olha o que diz o versículo 24. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não poreis sobre vós. Então é possível manter-se firme e puro na doutrina, mesmo quando outros se desviam. Pode ser tua melhor amiga, teu melhor amigo, que adultera, que pula cerca, sabe, que confesse para ti. Não guarde esse segredo no sentido de você aceitar, porque quando você aceita, você está sendo conveniente com o pecado e você está tornando-se tão pecador quanto o seu amigo ou a sua amiga. Pelo contrário, chame ele, aconselhe ele, exorte ele, admoeste ele, para que ele deixe essas práticas em nome de Jesus. Em segundo lugar, olha o que Jesus vai dizer, que é preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Aleluia! Olha o versículo 25. O que tendes, retende-o até que eu venha. Então, se você tem Cristo, meu irmão, se você tem Cristo, minha irmã, nós já temos tudo o que nós precisamos. Cristo é nossa satisfação. Outrora, quando nós éramos do mundo, pode ser que nós buscássemos no sexo, pode ser que nós buscássemos nos pecados satisfazer, mas você sabe, meu irmão, que nada disso nos satisfazia e o nosso, sabe, parece que dentro do nosso ser existia assim um vazio existencial que só pode ser preenchido, sabe, quando nós temos Jesus Cristo e Ele é agora a nossa satisfação. Então, o que vai corresponder a essa satisfação? A obediência. Então, se você ama Jesus, se você é um servo,
você não vai cair na prática da idolatria, você não vai cair, sabe, na prática da fornicação, mas pelo contrário, nenhum desejo carnal, ele vai ser maior do que, sabe, a satisfação de ter o Espírito Santo na tua vida. Então nós somos templo santo do Espírito Santo. Nós somos templo aonde Deus habita, aonde Deus, sabe, faz morada. Por isso, nós não temos que, sabe, adulterar, nós não podemos fornicar, porque como é que nós vamos preservar o nosso templo santo se nós cairmos nessa prática e nesse pecado que é totalmente condenável ao nosso Senhor? Do versículo 26 ao versículo 29, Cristo vai prometer àqueles que se manterem fiel a Ele, que governarão as nações e receberão a estrela da manhã. Aleluia! Existe recompensa melhor? A estrela da manhã é o próprio Cristo Jesus. Por isso é que nós falamos que Cristo é a nossa satisfação, o nosso gozo, a nossa alegria. Cristo é a nossa bem-aventurança. Por isso que tanto homens quanto mulheres que têm Cristo são homens bem-aventurados e mulheres bem-aventuradas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a recompensa está aqui no versículo 26 ao 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro. Assim também recebi a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a recompensa, queridos. Nós governaremos com Cristo eternamente as nações e receberemos a estrela da manhã, que não é outro senão o próprio Cristo Jesus. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Para nós concluirmos a nossa live, Jesus elogia a igreja por guardar a fé, o serviço, a perseverança e crescimento crescente no desenvolvimento, sabe, da igreja. Porém, Jesus protesta por alguns aceitarem e outros praticarem a doutrina de Jezabel. E numa mesma comunidade nós aprendemos que há 3 grupos: os que eram fiéis, os que estavam tolerando o pecado e os que estavam vivendo no pecado. Desses 3 grupos, em qual deles vocês estão? Dos que são fiéis, dos que toleram o pecado ou dos que estão vivendo em pecado? A igreja de Tiatira, Jesus os adverte com disciplina de enfermidade e morte, devido à prática do erro, dominado pelas profundezas de Satanás, pecados de ordem moral e espiritual, que envolvia a prática da idolatria e da prostituição. Por isso, Cristo faz um chamado à perseverança e outro ao arrependimento à igreja de Tiatira, oferecendo um novo recomeço aos que estão na prática do pecado. Por fim, oferecendo-lhe recompensas ao vencedor, a autoridade sobre todas as nações de receber ainda a estrela da manhã como figura dele mesmo. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor. Graças a Deus, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Então eu quero te convidar nesse momento a orarmos para nós finalizarmos esta live. Soberano nosso Deus e amado Pai, eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, juntamente com a vida da minha família, dos nossos irmãos em Cristo Jesus, e que o Senhor venha estar, meu Deus, usando de misericórdia para conosco, nos ajudando, nos fortalecendo na força do teu poder, que vivamos uma vida que te agrade, que te louva e que te sirva, e que a nossa condição de serviço, de amor, certo, seja muito maior de quando nós começamos a caminhada da nossa fé, que nós venhamos a crescer grandemente na graça e no conhecimento do nosso Deus, e que em Cristo Jesus nós possamos nos fortalecer e que possamos enfrentar as intempéries e as dificuldades da vida,
E em nome de Jesus eu quero repreender esses pecados no meio do povo de Deus, o pecado da idolatria, o pecado da fornicação. E em nome de Jesus, aqueles que porventura estão aprisionados nesses pecados, eu te peço, Senhor, pela tua graça, que eles venham se libertar e que possam buscar em ti se fortalecer e que possam receber essas recompensas que o Senhor tem nos ofertado. E que nós, Senhor, possamos reconhecer primeiramente que nós somos pecadores, que nós precisamos inteiramente de ti. Ó Deus amado e santo, mais uma vez eu te peço perdão pelos nossos pecados e te peço uma bênção especial sobre a vida do teu povo, sobre os irmãos que nos assistem nesta live. E que o Senhor repreenda toda a ação do inimigo contra nossas vidas. Assim eu te oro e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus em Cristo Jesus.